Salmo 108. Eu quero partilhar hoje uma reflexão sobre esse momento de Davi. Você vai ver que Davi está extremamente empolgado, feliz, fazendo declarações fabulosas para Deus. Vamos acompanhar. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. E Davi começa a dizer que o coração dele está firme, que o coração dele está inabalável, que ele vai cantar louvores de toda a alma dele, ele vai adorar ao Senhor. Olha só como Davi continua. Desperte, saltério e harpa, quero acordar a alva. E Davi está tão feliz, tão alegre adorando a Deus, que ele diz, olha, instrumentos musicais, né? Despertem, porque eu vou acordar bem cedo e vou começar a adorar a Deus, né? Instrumentos musicais não fiquem parados, é o que ele está dizendo aqui. Renderei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. E Davi começa a dizer, eu vou adorar a Deus entre os povos, entre as nações. Eu vou render gratidão, vou agradecer mesmo ao Deus verdadeiro. Porque acima dos céus se eleva a sua misericórdia e a sua fidelidade para além das nuvens. Então Davi está feliz pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus mostrada para com ele nas batalhas. Ele está cheio de júbilo, ele está realmente glorificando a Deus e ele diz que o coração dele está firme, que ele não vai vacilar, né? Na fé, na adoração, no culto ao Senhor. E então ele diz, seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. E ele fala para que Deus realmente seja glorificado, né, acima dos céus, e toda a terra conheça o esplendor, a glória, o poder de Deus, né? Davi quer fazer conhecido o poder, o nome desse Deus único e verdadeiro que cuida dos seus, que usa de misericórdia, que usa de amor. E então ele diz, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua mão direita e responde-nos. Então Davi continua dizendo que ele quer exaltar o nome de Deus acima de tudo. Para quê? Para que os servos do Senhor, todos que confiam em Deus, sejam livres. Livres emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, né? De pressões, de medos, de tristezas, de fobias, de angústias, né? De tormentos. Por quê? Porque quando a pessoa tem confiança que Deus é o Deus dela, que o Deus Todo-Poderoso realmente é esse grande eu sou, esse grande amor, essa grande misericórdia, a pessoa não vai ficar refém, não vai ficar cativa de distúrbios emocionais, espirituais. Por quê? Porque ela sabe que o seu Deus é maior do que todas as coisas, que o seu Deus é poderoso para lhe dar dias melhores. E então, diante de toda essa alegria, diante de toda essa declaração de amor e fidelidade, Deus responde a Davi. E Deus diz, disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. E então Deus fala para Davi daqueles que são os herdeiros, né? Os filhos, a herança de Jacó, de José, que são os guerreiros dele, os chefes das tribos que lutaram para que o reino de Deus, né, aquilo que era a posse de Canaã, se concluísse na terra. E ele fala, olha, eu vou medir, né, o vale de Siquém, meu é Gileade, meu é Manassés, meu é Efraim, né? Eles defendem realmente a minha guerra, as minhas lutas, os meus interesses na terra. E Deus começa a dizer, mas o Senhor então fala, porém,
eu vou combater contra Moabe. Os moabitas eram um povo extremamente cruel, né, assassino. E Deus fala, e eu também vou lançar a minha sandália, né, como um pai, né, que lança a sandália assim para punir Edom, que eram os filhos de Esaú, extremamente odiosos, cheios de rancor e raiva. E eu também vou vencer sobre a Filistia, onde tinham os filisteus que odiavam os israelitas e sempre estavam em guerra contra o povo de Deus. Deus então chama Davi para esses desafios. Deus fala, olha, realmente, né, Manassés, Efraim, Gileade lutaram minhas guerras, mas agora eu quero ter vitória sobre os filisteus, eu quero dar um ponto final na ação dos edomitas que odeiam o meu povo. Por quê? Se você lembrar, Esaú e Jacó eram irmãos. E Jacó, né, roubou o direito de primogenitura de Esaú, porque Esaú era desinteressado. E esse ódio ficou no coração de Esaú de tal forma que ele passou para sua descendência e geração, que toda geração, que eram os edomitas, eram cheios de ódio. Eles odiavam os israelitas, os filhos de Jacó, netos, bisnetos, e não os beneficiavam em nada. No meio das guerras, no meio das maiores batalhas, eles não ajudavam os próprios primos, né? A própria família, por ódio, por rancor. E Deus então fala para Davi que ele vai realmente trazer, né, aquilo que é um tempo realmente de provação sobre os edomitas, vai desalojar os filisteus, porque eles eram assassinos cruéis. Deus fala que ele vai realmente atingir também os moabitas, que eram cruéis assassinos, inclusive de bebês. Nessa hora, Davi, que estava dizendo, meu coração está firme, eu vou te glorificar, eu vou te adorar, Davi fica com medo. E ele diz, quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem vai me guiar até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Ué, Davi estava glorificando a Deus, confiante na misericórdia, na fidelidade. De repente, quando Deus fala de desafios, Deus fala de projetos maiores, Deus fala dos seus projetos, né? De sim atingir, de punir, de eliminar cidades cruéis, né? Trabalhar naquilo que era a sua vontade. Davi fica com medo. Por quê? Porque aos olhos de Davi é algo muito grande enfrentar Edom, meu Deus, os edomitas odiosos, enfrentar os filisteus. Os filisteus eram poderosíssimos na batalha e fortes na batalha. Enfrentar os moabitas, Senhor, era muita guerra, era algo muito grande, muito além. E Davi então perde aparentemente toda aquela segurança, tudo aquilo que ele disse que glorificava a Deus, porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo. De repente, Davi vacila e ele fala, ó Senhor, mas quem vai me guiar até Edom? Senhor, o Senhor não sai com o seu exército, meu pai, nós que vamos lá, o Senhor não vai com a gente, né? Davi fica ali choramingando diante daquela luta e ele diz, presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem, né? Então ele fala, Deus, o Senhor não vai lá com a gente, como que a gente vai? Então nos ajuda nessa batalha tão difícil que nós teremos, porque vão é o socorro do homem. Nenhum ser humano realmente conseguiria ajudar Davi, porque eram inimigos muito cruéis, muito fortes que ele teria que enfrentar. Mas então Davi volta em si e diz, em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos seus pés os nossos adversários. Que aprendizado, queridos! Quantas vezes nós somos assim igual Davi aqui no Salmo 108?
Nós dizemos que Deus é grande, nós dizemos que Deus é o Todo-Poderoso, nós glorificamos o nome do Senhor, nós dizemos eis-me aqui, nós dizemos que estamos prontos, que estamos dispostos, mas então Deus coloca diante de nós os desafios, os projetos dele, aquilo que ele almeja fazer. E então, diante desses desafios, nós titubeamos, nós tememos, nós dizemos: ai meu Deus, mas eu não vou conseguir, como que eu vou conseguir isso sozinho, se o Senhor não vai comigo? Como, Senhor? Quem é que poderia me ajudar? Vão ao socorro dos homens? Nenhum ser humano teria condições de me ajudar a concluir isso, meu Deus. Não é poder humano, Senhor, é algo muito maior. E aí você começa a titubear na fé, você começa a duvidar do poder do Deus que você declarou, amor eterno, fidelidade eterna, glorificação eterna, e você começa a vacilar e encher de angústia e temor, mas então cai em si e como Davi você declara: presta-me auxílio, Senhor, porque em Deus nós faremos proeza, porque é o Senhor que calcará o adversário debaixo dos nossos pés. E então Davi, caindo em si, declara: Senhor, só me dê auxílio, só me dê a força, só me auxilia, porque eu vou lá nessas cidades fortificadas. Porque é o Senhor que quer vencer esse mal, é o Senhor que quer realmente derrubar esse poder do mal. Era Deus que queria te acabar com a crueldade dos moabitas. Era Deus que queria acabar com o ódio, o coração odioso dos edomitas. Era Deus que queria acabar realmente com os assassinatos, com a maldade, com a violência dos filisteus, com a perseguição deles. Era Deus que queria. E Deus só queria um instrumento certo para ter coragem, para enfrentar aquelas pessoas, aqueles reinos, aqueles poderes. E eu quero declarar na tua vida: há poderes, há tipos de pessoas, de situações que agem livremente enquanto não há pessoas de Deus dispostas a enfrentar, a confrontar, a realmente ir pelo nome do Senhor e fazer aquilo que Deus quer fazer. Deus tem obra a realizar, Deus tem reinos a alcançar, Deus tem corações, vidas para libertar, mas Ele vai usar você e a mim. Então, se coloque na mão de Deus, esse Deus grandioso que você tanto adora e diz: grande, né? É o Senhor e no digno de louvor. Esse Deus realmente existe e Ele quer te usar, quer te abençoar e quer fazer de você um instrumento poderoso na terra para destruir sofismas, para destruir malignidades, para destruir maldades, para destruir obras malignas e das trevas. E Ele quer usar você. Não tenha medo, não titubeie, não vacile na fé, mas realmente, em nome do nosso Deus, nós faremos proezas, porque é Ele que quer vencer o adversário. É Ele que quer dar um ponto final em muita obra maligna. É Ele que quer dar o ponto final em muita obra das trevas, em muita maldade humana, em muita corrupção, em muita malignidade do inferno. É o Senhor que quer dar esse fim e Ele vai usar você. Eu te abençoo em nome de Jesus.